Eu quero dizer para você que nós dependemos de um Deus que cuida do nosso ministério. Pastor Elias, se o senhor não entender nada que eu prego, porque tem gente muito melhor do que eu, mas grava isso: dependência ministerial. O contexto do acontecimento, Israel está dividido em dois setores: setor norte e setor sul. Um trono em Jerusalém, um trono em Samaria. O capítulo 17 está em vista do trono do norte. Vai falar sobre Acabe. Acabe está reinando do lado norte. E como israelita, ele está fazendo uma coisa muito desagradável. Ele deixou, ou ele não busca a presença de Deus. E ele está envolvido em idolatria, adorando Baal. Não bastasse adorar Baal, ele trouxe um templo para dentro de Israel. E ele está intensificando a idolatria, o culto ao Deus Baal. Para os pagãos, para os de fora da nação, adorar Baal é ter resultado, porque eles acreditavam que essa atividade era dona da chuva. Então adorar Baal significa que eu tenho chuva. Numa época em que eles dependiam totalmente da colheita, a chuva era um fator primordial. Então, na cabeça do pagão, eu adoro a Deus, Baal manda chuva, eu tenho planta e eu me alimento. Isso na cabeça de um pagão externo. Agora pensa que Baal, ele é israelita, e Baal só está onde está e exerce o que exerce por causa de Deus. Não sei se você lembra, mas os israelitas eram cativos, escravos no Egito. Só se tornou a nação que é porque Deus arrancou de lá. Então, se Acabe está aonde está, é porque Deus fez isso com ele. Agora você imagina Deus do céu, que proporcionou para Acabe a oportunidade de reger aquela nação, trocando a presença dele por Baal. Imagina, porque a nação de Israel sabe que quando eles saíram do Egito, quando eles passaram 40 anos no deserto, e toda a nova geração está do lado leste do Rio Jordão, pronto para atravessar o Jordão para conquistar a terra prometida, Deus fala através de Moisés. No capítulo 11 de Deuteronômio: olha, se vocês forem fiéis, aliança, se vocês me amarem, eu vou dar para vocês a primeira chuva e a segunda chuva no tempo certo. Eu vou dar a chuva temporã e depois do tempo determinado eu vou dar a chuva serótica. Naquele ambiente onde o clima é muito quente e a terra fica muito seca, Deus está falando: seja obediente a mim, porque o agricultor não vai sofrer, ainda que a terra seja dura, porque eu vou mandar a chuva temporã e a chuva temporã vai amolecer a terra. Uma vez que a chuva temporã amolece a terra, fica fácil para o agricultor trabalhar. Então é mais ou menos assim: eu trabalho aqui de cima e vocês trabalham aí embaixo. Mas como que eu vou usar isso? É só me obedecer, é só ser fiel à aliança, é só me amar de todo o coração. Aí a chuva temporã amolece a terra, vocês colocam a semente e depois do tempo determinado manda a chuva seródia. E a chuva seródia é o que vai dar o crescimento para aquilo que vocês colocaram na terra. E aí vocês vão se alimentar. Então eu cuido de vocês dando chuva temporã e seródia no tempo certo. Só que o tempo passou. E esses israelitas que receberam essa informação, agora estão adorando Baal para Deus mandar chuva. Aí ficou ruim, né? Imagina Deus no Senhor dessa situação. É aí que aparece esse cidadão, o profeta Elias. É nesse contexto histórico que ele entra. É nesse contexto histórico que ele aparece. O capítulo 17, no versículo 1, é a primeira aparição de Elias. Espante. No Antigo Testamento nós temos Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Joel, Amós, Obadias, Abacuque, Sofonias, entre outros grandes nomes. Mas
espiritualmente cresceu. E quem não tinha em mente crescer espiritualmente ficou para trás. Então uns estão voando nas asas do Espírito, outros estão se arrastando. Existe uma crise generalizada. E Deus, Ele vai levantar alguns Elias aqui dentro da Kairos para ajeitar essa bagunça que está acontecendo. Tá? No meio dessa crise, dessa bagunça espiritual, Elias ele vai entrar para a história. Mas sabe o que eu acho fantástico? A primeira fala dele: vive o Senhor, perante cuja face estou. A maioria das pessoas está escrito isso. Na tradução que eu carrego, King James, está escrito: vive o Senhor, diante da qual eu me ponho de pé. Na tradução bíblica NVT, está escrito: vive o Senhor, aquele a quem eu sou servo. Tudo gira em torno disso. Então a primeira aparição, o primeiro capítulo, o primeiro versículo, Elias ele já aparece na história dizendo assim: ó, vive o Senhor, daquele a quem eu sou servo. Não é aquele que eu vou servir, não é um Deus que eu vou servir, é um Deus que eu já sou servo. A minha história dentro da Bíblia começa aqui, mas eu já sou servo, eu estou entrando na história, mas eu não precisei entrar na história para ser servo. Eu sou servo ainda que o meu nome não tenha aparecido na história. Deus tem uma história para muita gente aqui, mas nessa noite o Espírito Santo está dizendo: é tempo de você ativar o teu modo servo de novo, viu? Tem muita gente que quer entrar para a história, e Deus tem uma história para você, mas você precisa servir a Deus, filhão. Você precisa ser servo de Deus, você precisa servir de verdade. Lembra do José, de Jacó? Chega no Egito como escravo. No capítulo 39, Potifar comprou ele. Tá bom? Capítulo 39, versículo 4, está escrito que dentro da casa de Potifar, José servia. Tem tudo para entrar em depressão esse menino. Está longe do pai, está longe de casa, tirar a túnica. Está longe. Mas quando o Potifar comprou ele olhou para o momento dele. Ele não transformou o momento dele. Tá? Ele não deixou o momento dele transformar aquilo em ruínas. Ele falou: já que eu estou aqui, eu vou servir esse Potifar. No mesmo versículo, na tradução King James, ele servia, ponto final. No mesmo versículo, o Potifar chamou ele e falou assim: a partir de hoje, José, você vai ser supervisor de todos os servos da minha casa. Opa! Então ele entra na casa como servo, mas depois de servir, ele se tornou supervisor. Quer fazer história, meu filho? Seja servo, seja servo, seja servo, seja servo. O Davi, o grande Davi, que o nosso irmão aqui explanou com muita categoria, Deus, num cântico, Salmo 89 e 20, está escrito assim: ó, achei a Davi, meu servo, e com meu santo óleo eu
Jesus é um mistério oculto. Para eles não conhecem a história de Jesus. Mas aí, um dia Jesus nasceu, cresceu, teve um ministério santo, morreu, ressuscitou, está na destra do Pai. Jesus agora ele entrou para a história, amém? Então nós já temos o privilégio dos antepassados do antigo. Abraão, Isaac e Jacó conseguiram ter uma visão clara do que era Jesus, porque para eles ele era um mistério escondido. Mas hoje Jesus entrou para a história. Por quê? Paulo explica na carta aos Filipenses. Olha ele escrevendo para a igreja de Filipos: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, ele era Deus, mas ele não teve preocupação sem igual a Deus. Antes ele aniquilou a sua forma divina e ele desceu aqui. E aqui ele não usou a forma divina, ele se fez servo. E achado na forma de servo, foi obediente até a sua morte e morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome, sobre todo nome, para que diante do nome dele se dobrem todos os joelhos, os que estão no céu, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que ele é Deus, para a glória de nosso Pai. Então, se o próprio Cristo se fez servo para entrar na história, Deus tem história para nós nessa noite. Cadê os servos? Cadê os servos? Cadê os servos? Cadê os servos? Receba de Deus graça para servir, porque a história acá não vai chover. Segundo a minha palavra, sou servo de Deus, estou aqui para confrontar a fraqueza do teu Deus. Você acredita que o teu Deus não ajuda? Vou mostrar para você que eu, falho pecador, sou mais forte do que o teu Deus. Uma vez que eu estou em contato com um Deus verdadeiro, não vai chover e não vai cair orvalho. Deus falou: Elias, sai daí, vai para o ribeiro de Querite. Então agora ele vai sair de Samaria e ele vai ter que tomar rumo leste, atravessar o Jordão e chegar no ribeiro de Querite. Ele vai ter que sair de Samaria e ir para o leste. Quando eu vejo Deus falando: Elias, vai para o Querite, eu vejo que Deus está dando para Elias uma direção. Entendamos que quando Deus se direcionar, Deus ele vai te guardar. A direção de Deus nos protege. Eu vou explicar. Quando ele chega no Querite, quando ele sai, lá no capítulo 18, quando ele vai confrontar Acabe, os profetas de Baal, o Obadias, quando bomba, toca com Elias, ele fala assim: viu, fala para Acabe que eu estou aqui para falar com ele. Falou: não, se eu for lá e você sair, é capaz que ele me mate, porque durante 3 anos, Elias, você foi caçado, você foi procurado. Acabe procurou você em Israel inteiro, não te achou. Procurou você nas nações vizinhas inteiras e não te achou. E ele estava dentro de Israel, no ribeiro de Querite. Eu aprendo com isso, pastor Elias, que a direção de Deus cuida de nós. Aí um dia eu estava lendo o Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Potente descansará. Aí eu parei no Deus e falei: Deus, aonde tem esse bendito esconderijo do Altíssimo? Que há tanto tempo eu leio, mas naquele dia ele deu estrago. Eu falei: onde fica esse esconderijo do Altíssimo? Deus falou: Marcelo, todo lugar que eu te mando ir, ou todo lugar que eu te mando ficar, é o meu esconderijo. Eu falei: não entendi. Ele falou: se eu te mando ir e você vai, você está obedecendo. Se você está obedecendo, você está guardado. Então ele estava dentro de Israel, mas ele estava guardado, pastor Elias, dentro da direção de Deus como poderoso. Você já recebeu o direcionamento de Deus primeiro. Então não temas, porque tudo te guarda no nome. A cada pode estar te passando, mas Deus está te guardando.
original significa, ó, cortar semente. Onde é o quelite, meu Marcelo? O quelite é um lugar reservado para todo escolhido. Porque é dentro do quelite que Deus ele vai começar a cortar algumas coisas. Para que você venha ter o ministério solidificado lá na terra. Tem chamado, mas gosta de uma fofoca. É no quelite que Deus vai te tesourar lá dentro. Vai doer, vai ter corte, vai ter marca, mas você vai sair tão diferente, tão diferente, tão diferente. Então não é tão fácil, não é tão legal ir para o quelite, tá? Mas ele vai lá, e é tão fantástico o cuidado de Deus, porque quando Deus manda Elias para o quelite, Elias nem se liga naquilo que Deus está falando, porque assim, Elias, ele acabou de profetizar uma crise hídrica. Vai chover, então vai virar, né, uma linguagem popular, vai virar um balaio de gado, vai virar uma bagunça generalizada. Então pensa que em Israel o rio mais importante é o Jordão. A palavra Jordão significa aquele que desce, porque o rio Jordão ele começa no norte do país. O norte do país, na Galileia, a Galileia tem dois setores, o setor alto e o setor baixo. Então aqui em cima, o setor alto da Galileia, nasce uma das nascentes do Jordão, e ele começa a descer, e ele cai dentro do lago da Galileia. Quando ele sai do lago da Galileia, ele vai cortando Israel inteiro, passando pelo vale do Jordão. Samaria está aqui em cima, o vale do Jordão está aqui embaixo, e ele escorre até o sul, lá no Mar Morto, ele cai lá dentro, e aí acaba o Jordão. Mas o Jordão começa lá no alto da Galileia e desce até lá embaixo, no sul. O Jordão é grande. Mas Deus não mandou Elias se esconder no rio. Deus mandou Elias se esconder no ribeiro. Meu Deus! Enquanto o rio é grande, o ribeiro é pequeno. Aí você fica reclamando, né? Nossa, mas o fulano faz tanto. O fulano é tão grandão. Por que eu tenho que fazer só isso que é tão pequenininho? Irmão, é o teu quelite. É o teu momento. Porque a crise vai ser hídrica. A hora que começa a faltar água na casa dos israelitas, eles não vão no ribeiro pequeno, não. Eles vão no Jordão, que é grande. Então, enquanto está todo mundo no Jordão grandão, Deus está te guardando no ribeiro pequeno. Então, para de reclamar que está com as mãos é louco, pequeno. Fica tranquilo. É um período. O ministério tem fases. E a fase do quelite passa. Mas enquanto você estiver dentro desse ribeirinho pequenininho, vai ter glória a Deus, porque é Deus te protegendo. É Deus te protegendo. Quem vai descer no Jordão, pegar água, está com raiva do Elias, porque foi Elias que trouxe a crise. Mas enquanto está todo mundo com raiva de Elias no Jordão, ele está guardado lá no ribeirinho, quieto. Então fica tranquilo. Vai no Deus, porque eu já tenho ordenado aos corpos que ali eles te sustentam. Segunda-feira eu trabalhei nisso. E aí eu me deparei com um texto no livro de Jó. Aí eu lancei lá no meu Face, lancei lá no meu canal no YouTube, um vídeo de 2 minutos. Foi um versículo que abalou a minha estrutura. Jó, capítulo 38, versículo 41. Deus está começando a questionar Jó. 21ª pergunta que Deus vai fazer para Jó. Jó não era passado de responder nem a primeira, Deus já estava passando a 21ª. Jó, fala para mim, filhão. Quem é que alimenta os corvos? Responde para mim, Jó. Quem que alimenta os filhotes dos corvos quando eles clamam a mim por causa da fome? Meu Deus! 2 situações. Deus alimenta os corvos, mas os filhotes de corvo têm que pedir para Deus. Meu Deus! Porque corvo é uma ave voraz. Diferente das outras aves que pega alimento e coloca no bico do seu filhotinho, o corvo é voraz.
O que é dele, ele não dá nem para a cria dele. Ele não dá nem para o filhote dele, pastor. Aí Deus vai falar para Jó: os filhotinhos clamam e eu dou comida para eles, porque os papais, corvos, não dão comida para eles. Agora, se o corvo não alimenta nem o seu próprio filho, como que 2 vezes por dia os corvos iam lá no querite levar comida para o Elias? Como que os corvos iam 2 vezes por dia, pastor Elias, levar comida para ele de manhã e levar comida para ele à tarde? É simples. Elias tem ministério e Deus usa as coisas improváveis para cuidar de você. Talvez você não veja essa linha, mas Deus está dizendo: eu estou contigo, eu estou contigo, eu estou contigo, eu estou contigo. Eu vou usar até as coisas improváveis para sustentar o teu ministério. Dependência ministerial. Aqui está a temática da mensagem proposta para você essa noite. Dependência ministerial. Elias, você vai ficar quietinho lá no limite. Lá no limite. Você vai beber do ribeiro. Porque para sobreviver você precisa de água e comida. Então você vai beber do ribeiro e vai ter pão e carne. Amém? Água, pão e carne. Vamos lá no 3? 1, 2, 3. Água, pão e carne. Quantos elementos? 3. Olha que fantástico. Água já tem aqui embaixo. Mas pão e carne não vai vir por baixo. Vai vir. Água tem um ribeiro aqui embaixo, mas pão e carne vai vir por cima. Então os recursos que vêm em cima são grandes, é maior do que os recursos que vêm de baixo. Deus vai cuidar de você. Deus vai cuidar de você. Vai cuidar de você nesse querite. Ele vai te guardar aí dentro. Ele vai te guardar. Você crê nisso? Ele não está vivendo o seu querite, sendo cuidado. Mas aí o texto bíblico vai dizer para nós que o ribeiro secou. Top! Que fantástica informação que a Bíblia nos dá. O ribeiro secou. O homem de Deus não tem água para beber. Mas sabe quem é o culpado? É ele. Porque foi ele que profetizou a crise hídrica. Então a Bíblia está nos ensinando, através de Elias, que você pode ter ministério, você pode ser homem de Deus, mas você não está isento de passar pelas fases da seca. Ele está sendo atingido por aquilo mesmo que ele falou, para ele entender que ele tem ministério, mas o ministério só existe por causa de alguém que está sentado no terceiro lugar, sondando, olhando para ver se não vai ser mesmo Elias na seca, que quando tinha rapidão para ele. Que é tremendo, irmãos. Isso aqui não é coisa aqui de baixo, isso aqui é coisa lá do terceiro andar, porque o que acaba foi a água, mas a Bíblia não fala que o pão e a carne acabou, porque recursos de baixo seca, mas recursos de cima prevalecem. Secou, ele é atingido pelo profetismo, pela crise. Aí lá vai Deus, ele vai em cima de novo. Elias, vamos viver outra fase do ministério aí? Vou te dar outra direção. Te dei o querite, agora você vai para Serepta. E por aqui a gente vai. Porque lá em Serepta, uma viúva vai cuidar de você. Tá? Conjectura minha, pensamento meu. Elias teve que se deslocar do leste do país e ir para o oeste, atravessar as fronteiras para chegar em Sidom. Eu imagino Elias chutando pedrinha aqui, ó, e pensando assim: nossa, Deus deve estar meio desgovernado, porque viúva fala de pobreza. Deus deve estar de brincadeira. Deus quer usar alguém que não tem condição para cuidar de mim? Que Deus é esse? Só que quando ele chega no portão do céu, quem está lá? Uma viúva. Parece que Elias usa, tá? Usa estratégia. A hora que ele visualizou a viúva, a primeira coisa que ele pediu da viúva:
Porque ele só saiu de lá e veio para cá porque lá acabou a água. Então ele falou assim: é miúdo, é pobre, então eu vou pedir um pouco de água, mas ela tem. Dá um pouquinho de água para mim. Sabe o que a viúva fez? Não falou nada. Ela só fez um movimento de lindo. Quando Elias percebe que ela tem água, é Deus dizendo: Elias, você tem ministério, mas você precisa entender que quem tem ministério não é superior a ninguém. Às vezes quem está abaixo de você tem mais do que você. Então, meus irmãos, Deus tem história para nós. Mas quando Deus começar a te exaltar fora do que ele te imprime no nariz, não. Porque às vezes uma viúva vai ter mais algo do que você para dar para o povo. Isso é ministério, é entender que nós somos totalmente dependentes dele. A hora que ela vai buscar água e vê que ela tem mais do que ele, eu imagino por ele dizer assim: aí não tem como ajudar, porque em casa a farinha está acabando e o azeite está acabando. Ela vai revelar para ele que o momento ali agora é difícil. Na sua tradução possivelmente vai estar escrito que ela estava pegando um pouco de madeira. Na minha tradução está escrito que ela pegava 2 gravetos. Pouca madeira, pouco fogo. Se ela tivesse muita comida, pouco fogo não dá conta. Mas como ela tem pouca comida, ela pega pouca madeira. Então aquilo que ela está pegando do lado de fora revela o que ela tem do lado de dentro. Olha aqui, é só 2 pedaços de madeira. Eu não estou mentindo para você. O que eu estou pegando aqui reflete aquilo que eu tenho lá. Eu estou vivendo uma crise lá. Aí Elias vai ensinar para ela o princípio. É o seguinte: é pouco, né? Mas faz lá um negócio lá e traz primeiro para mim e depois você e seu filho, vocês são princípios do reino. Porque Elias não foi para ser levado porque quis, ele foi porque foi enviado. E quem é enviado tem mais autoridade do que quem vai para chegar. Porque tem muita gente que não foi chamado para ir, mas ele vai para chegar, ele vai colocar a força dele lá para ver se acontece alguma coisa. Mas quem vai na direção de Deus tem autoridade na sua vida. Tem autoridade. Então, como ele tem autoridade, ele vai dizer: pode ir, faz primeiro para mim, porque eu sou um agente do reino. Se você investir em um agente do reino, o rei do reino vai investir na tua casa. Faz primeiro para mim, porque depois você e teu filho vai comer. Na linguagem dela, eu e meu filho come e morre. Na linguagem dele, você e seu filho come. Nada de morte, vai ter vida, vai ter vida, vai ter vida. Existe uma crise generalizada dentro da casa dela. E Elias sabe que essa crise está lá por causa daquilo que ele profetizou lá em Samaria. Lá longe. Mas a crise já está tomando rumos e proporções internacionais, atravessando a fronteira. Aí Elias vai dizer assim: pode fazer primeiro para mim. Olha como o ministério ensina a gente. Ele vai dizer para ela mais ou menos: assim diz o Senhor. Não vai faltar farinha e não vai faltar azeite. Segura para você não glória gostoso. Segura. Olha como ele começa: assim diz o Você percebe que é uma diferença? Porque para cá ele fez uso da autoridade dele com Deus. Ele disse: não vai chover segundo a minha palavra. E ele podia fazer isso porque ele tinha contato com o céu, mas ele não coloca o nome de Deus. Ele diz: não vai chover segundo a minha palavra. Então a palavra de Elias produziu uma crise. Quando Elias chegou em Serepta, a casa da mulher está em crise. Então ele entende: eu não posso usar eu. Então eu profetizei lá, virou crise. Aqui eu vou fazer diferente, eu vou usar o meu nome não. Assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor: não vai faltar farinha, não vai faltar azeite. Deus vai te dar um nome nessa terra, mas entenda que no nome de Deus está toda
dependência ministerial. Deus vai cuidar de você. Teve corpos lá no Querite. E aqui está escrito, sabe o quê? Que Elias, a mulher e o filho, 17:15, comeram por muitos e por muitos dias. Sobre a dependência, ele não tem. Isso aqui é fantástico, isso aqui é a obra de Deus. Porque Deus falou para Elias: Elias, eu tenho ordenado que uma viúva cuide de você. Mas quando Elias chegou em Seré, a viúva só vai ter para sobreviver, sabe por quê, irmãos? Por causa do poder de Deus que habita naquele dia de Deus. Tudo que a mulher tinha era um pouco de farinha e um pouco de azeite. E tudo que Elias tinha era Deus. Quando o meu povo se conecta com Deus, o meu povo vira muito. Tá? Já está com vontade de ir embora? Vou terminar aí. Segura aí. O que ela tem é pouco. O que ela tem é pouco. E tudo que Elias tem é Deus. Então ele conecta o Deus com o pouco dela. Lembra de André? André falou assim: ó, só tenho 5 pães e 2 peixes. Mas o que é isso para tanto? Jesus falou: coloca aqui na minha mão que você vai ver o que eu faço. Vai ver o que eu faço. Então o meu pouco e conexão com Deus vira muito. Isso é ministério. Deus falou: a viúva vai cuidar de você. Mas aí Deus vai usar a viúva para cuidar de Elias e o Elias para cuidar da viúva. E a fonte é Deus. Porque a glória não é nossa. A glória é dele. Aqui é o último, prometo. Eles comeram por muitos dias. Fica de pé, meus irmãos. Eu vou terminar. Fica de pé aí. Ó. Só que em nenhum momento, Elias, né? Está no nome, está no credencial. Ela está vivendo milagre, comendo todo dia. Mas em nenhum momento, ela chegou em Elias e falou assim: homem de Deus, muito obrigado, hein? Em nenhum momento ela fez isso. Em nenhum momento ela agradeceu a Elias por estar comendo todo dia. Todo dia ela comia milagre. E ela não agradeceu o profeta. Ministério tem essas coisas. Você vai fazer e você vai ser reconhecido. Você vai fazer e tem gente que vai se esquecer de você. Você, como pastor, vai estender a mão para pessoas e pessoas vão levantar o calcanhar do Senhor. Porque existe fase do ministério que nós passamos por isso. Pessoas que não nos entendem. Lembra de José? José foi para o copeiro, hoje ele está na cadeia. Mas amanhã você vai subir. E quando você subir, fala de mim lá em cima. Porque eu não fiz nada para estar aqui. Quando o copeiro chegou lá em cima, está escrito na Bíblia que antes não se lembrou e se esqueceu do José. 2 vezes no mesmo versículo, o José ajuda ele a interpretar o sonho aqui embaixo, mas ali em cima ele se esquece do José. Porque tem gente que não pode subir quando o sol se esquece. 2 anos se passou. O faraó teve sonho. O copeiro lembrou do José. Mas em vez de citar, lá embaixo tem um homem chamado José que interpretou o meu sonho, ele falou para o faraó: lá embaixo tem um hebreu. Lá embaixo tem um jovem. Nem citou o nome do José. Porque tem pessoas que fazem isso com a gente. Parece que tem energia ao nosso nome. Parece que tem energia daquilo que Deus confiou nas nossas mãos. Mas José, ele não precisou da indicação do copeiro para ser quem foi. Porque Deus honra na hora certa. Aqui dentro dessa casa, aqui ó, aconteceu a mesma coisa. A mulher não honrou Elias. Sabe o que aconteceu? O filho dela morreu. Aqui a gente para. Ela entregou o menino para Elias, o Elias pegou o menino e subiu para o andar de cima. No andar de cima, no segundo